Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, o dia 11 de junho, a igreja celebra a festa do apóstolo São Barnabé. Barnabé, ele era natural de Chipre. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos de Chipre e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, a mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho. Portanto, Barnabé, ele era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Essa proximidade com os apóstolos e evangelistas certamente influenciou a vida de Barnabé. O evangelista Lucas menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras na ilha de Chipre, porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, ele vendeu tudo e entregou o dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um nome novo, Barnabé. São Lucas, em Atos dos Apóstolos 4,36, dá o significado do nome Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Algumas fontes dizem que Barnabé e Paulo estudaram juntos em Chipre, na escola do grande mestre Gamaliel. Quando Paulo voltou a Jerusalém, após converter-se, foi Barnabé que o apresentou aos apóstolos. Um detalhe do livro dos Atos dos Apóstolos muitas vezes passa despercebido. Barnabé é citado antes de Paulo quando a dupla é mencionada. Barnabé e Paulo, diz os Atos dos Apóstolos. Ambos são denominados apóstolos. Esse detalhe mostra a importância de Barnabé no início do cristianismo. Além disso, Barnabé é mencionado entre os 72 discípulos enviados pelo próprio Jesus a pregar pela Palestina. São Barnabé é citado como um dos primeiros profetas e mestres atuando na igreja de Antioquia. Ele foi enviado para lá por ordem dos apóstolos de Jerusalém, a fim de supervisionar, orientar e conduzir a comunidade cristã mais próspera da região. Porém, o trabalho era tanto que ele foi buscar seu amigo Paulo em Tarso, para que esse o ajudasse. Os dois trabalharam juntos durante 1 ano e meio na Antioquia. Depois disso, foram para Jerusalém, levando uma importante ajuda financeira dos cristãos de Antioquia para os irmãos pobres de Jerusalém. Depois disso, Barnabé e Paulo foram enviados em missão pela Ásia Menor. Estiveram anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Licônia e Pisídia. Em Lídia, os dois passaram por uma experiência inusitada. Por causa do dom da palavra e dos milagres, começaram a ser considerados como 2 deuses gregos, Hermes Paulo e Zeus Barnabé. Os dois tiveram muito trabalho para convencer a população que eles não eram deuses, mas simplesmente enviados em nome do único e verdadeiro Deus. Barnabé e Paulo estiveram presentes na reunião dos apóstolos, que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. A decisão mais importante tomada nesse concílio, certamente por influência de Barnabé e de Paulo, foi a de que os gentios, ou seja, os não-judeus, conhecidos também como pagãos, poderiam abraçar a fé em Jesus Cristo e serem batizados. Assim, a fé em Cristo se espalhou pelo mundo afora do judaísmo. Foi um grandioso passo da igreja nascente. Voltando a Antioquia, Paulo convidou Barnabé para empreender em outra viagem missionária. Barnabé quis levar seu primo Marcos, Paulo, porém, não concordou. Por isso, Barnabé e Paulo se separaram e seguiram rotas geográficas diferentes. Barnabé e Marcos foram anunciar o evangelho na ilha de Chipre, como nós vemos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Relatos indicam que São Barnabé tenha sido morto em Salamina, em Chipre, por judeus. Esses não suportaram o grande sucesso de Barnabé, que ele alcançou entre os judeus, prenderam-no e depois o apedrejaram. Marcos, seu primo, evangelista, sepultou o corpo numa caverna. Séculos mais tarde,
Em 488, suas relíquias foram encontradas e um mosteiro foi construído em sua homenagem em Salamina. Por isso, São Barnabé passou a ser venerado como o padroeiro de Chipre. São Barnabé, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.